Bem-vindos à 7ª tertúlia do Montado. Hoje temos pessoas novas nesta iniciativa e, portanto, se calhar vou só fazer um resumo muito curto sobre o que é que são as tertúlias de Montado. Portanto, as tertúlias de Montado são uma iniciativa do ICAM e que tem como objetivo criar um diálogo regular e estruturado com os vários intervenientes relacionados com o montado, numa ótica de contribuir para a sustentabilidade deste sistema. E, portanto, esta é a 7ª edição, é a segunda vez que nós estamos no campo e temos feito, neste momento, uma mistura entre discussões em sala, que normalmente ocorrem na Herdade da Mitra, onde está também a sede do ICAM, e atividades no campo, como hoje vamos fazer. E toda a gente é bem-vinda às tertúlias. As tertúlias têm sido divulgadas por vários canais e estão abertas a qualquer interessado. Então, nós hoje vamos visitar uma herdade que tem vários projetos de reflorestação. Esta ideia surgiu do próprio proprietário que aqui está, que é o Luís Passanha, e a quem eu agradeço bastante esta disponibilidade. Normalmente nós fazemos sempre uma apresentação dos participantes e, se calhar, antes de passar a palavra ao Luís, podemos fazer uma ronda para saber quem é que cá está. Gonçalo Correia e agricultor. José Queiroga, agricultor. José Maria Vaz Freire, agrónomo e agricultor e reformado. Roberto Santos, Coprapec. Do Ministério. Nuno Vitorino, Nutriprado. João Marcos, Nutriprado. Bom dia a todos, obrigado por terem aceito este convite. Eu não tenho assim muito jeito para falar, mas vou tentar falar. Começava por descrever aqui um bocadinho o que é que foi esta propriedade e o que é esta propriedade. Estávamos numa zona de excelência de cereais de sequeiro. Quando os cereais começaram a cair, eu nessa altura era administrador desta propriedade. O que é que eu pensei? Quando o rendimento desceu, pensei que teria que arranjar aqui uma solução. Tentei fazer aqui a reconversão da propriedade nas terras piores, que eu achei que eram piores, e fazer essa reconversão passou por um montado. O meu primeiro objetivo, isto falo com abertura total, o primeiro objetivo foi a parte do rendimento. Nunca pensei que iria ter o sucesso como tive e como tenho. Eu também sempre gostei de árvores, sempre gostei de florestação e comecei-me a perceber que era uma das mais-valias que podia ter, quer dizer, acreditando sempre na floresta. E comecei-me a interessar por isto. Entretanto, arranjei as ditas ovelhas, porque isto era uma propriedade, como disse, não tínhamos aqui animais, era tudo cereais. Começámos a pastorear os projetos, a fazer aqui uma gestão de pastoreio, mas essa gestão começa a estar complicada quando há excesso de animais. Foi isso que eu disse na última tertúlia. Eu já chegava aqui, eu comecei aqui por ter uma ovelha por hectare, não havia problema nenhum. Mas depois às tantas a pessoa cai sempre na tentação que é, então se uma dá, é melhor ser duas, isto também não dá cabo do montado, isto também é assim, também é assado, e eu cheguei aqui a ter 4 ovelhas por hectare. Neste momento já não tenho nenhuma, tenho para aí nem meia tenho por hectare, porque não sei se depois querem perguntar agora alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? A ovelha tem a vantagem do controle da vegetação nas entrelinhas. Como é que faz? Agora, como fazia com ovelhas. Agora vou usar corta-matos e vou usar uma gradagem ligeira, linha sim, linha não. Quais eram os problemas que entende que os ovinos provocavam? Os ovinos em excesso, pisoteio principalmente. Isto apertam aí a terra e a compactação do solo, o pisoteio delas. O comerem tudo, porque isto há uma coisa que é muito certa, é dizerem-me assim, enquanto há vegetação e enquanto há erva, sim senhor, elas não tocam. Mas depende depois, que eu também não sei explicar já isso, e se calhar haverá um estudo para isso. Há aqui anos em que elas devem precisar com fartura de fibras e comem, mas é que comem, são cabras autênticas. Neste caso concreto agora que está a pensar deixar de usar as ovelhas para o controle dos matos e para o controle do crescimento da erva, já tem alguma noção das contas do que é que vai gastar a mais em energia, em máquinas e em
Isso é um... Tem esse balanço feito, se substituir, se tirar os animais e... Não, mas aqui vamos lá ver, se calhar Porque os custa animais- mais dinheiro. os animais Se calhar em custa excesso mais são um dinheiro. problema, Só não é? que eu não tenho capacidade neste momento para ter os animais a tempo inteiro nos projetos. Percebe? E se não calhar tem o que sítio os para colocar, benefícios são piores do que não os ter, percebe? É preferível se calhar fazer uma gradagem e gastar 5 ou 6 mil euros, porque um pastor, por exemplo, custa 10 mil euros por ano ou 12. Não está a ver? É muito interessante a sua opinião, porque eu tenho exatamente a contrária dessa. A minha experiência em casa é exatamente ao contrário disso. Isto é, eu tenho animais, trato dos solos e os vizinhos ao lado que não têm isso têm vindo a degradar todo o montado e o meu tem estado a aumentar a produção de cortiça e especialmente de pinhas, porque eu entretanto também apostei mais no pinhal manso. Eu acho que cada caso é um caso, não se pode... Evidentemente que o gado em excesso é sempre uma coisa errada. O gado em excesso, qualquer que seja a situação, é uma coisa errada. Agora, o excesso de gado não quer dizer que seja uma cabeça por hectare ou duas, depende da produção forrageira que nós conseguirmos na propriedade. O problema da questão de ter o gado é o seguinte, é que eu, mais uma vez, depende dos solos e depende das características. Eu, em Canha, se mobilizar aqueles solos, que ainda por cima aquilo tem algum declive, eu perco os solos quase todos. E, portanto, e como é que eu faço para ter o mato dominado se não tiver gado? Portanto, o problema portanto, o que eu digo é que cada caso é um caso, os assuntos são complexos. Há casos em que há grandes sucessos de florestações sem gado nenhum e há outros casos em que, digamos, com o mesmo método, as coisas falham muitíssimo, não é? E, portanto, por isso é que a vantagem destas tertúlias e o interesse fundamental que têm é tentar-se perceber a complexidade de tudo isto que está em causa e podermos depois, com base nessa complexidade, fazer modelos que funcionem. Aqui estamos a esquecer que é uma questão que é o montado azinho. Ou seja, estamos a falar, como neste caso, montado só de sobro, e é evidente que o produto nobre será a cortiça. Por exemplo, no caso da camoeira, grande parte é azinho, e a rentabilidade económica do montado azinho será sempre a parte pecuária. É evidente, com o encabeçamento que garanta algum renovo, alguma regeneração, mas será o pastoreio ou a engorda de porcos ou o pastoreio por ovinos, bovinos ou caprinos. E o que eu noto é que quando se fala em montado, cai-se sempre na tendência de valorizar o sobreiro e a cortiça e esquecemos sempre o montadozinho. E há zonas mais interiores, portanto, avançando mais para o interior do país, onde temos que ter a azinheira. O sobreiro já não será nem vantajoso do ponto de vista da produção da cortiça, nem muito menos em termos de rentabilidade económica, a não ser o azinho. Portanto, aí no montado do azinho, penso que tem que entrar no gado. Mas não tem um sítio para pôr as ovelhas, não é? Isso é também um dos problemas que. Claro, se eu limita. tivesse Se calhar, se sítio, tivesse um eu sítio- sou defensor das ovelhas um mês ou dois aqui na primavera, Se os percebe? conseguisse ter num Agora, se sítio. as conseguisse ter noutro sítio e tirá-las como eu fazia essa gestão, tudo bem. Mas aí não estamos a falar, estamos a falar de duas atividades que não se complementam, porque é um recurso. Pronto, são 2 meses, a gente tem os animais, põe e tira e tal. Só que também não conheço ninguém que consiga fazer isto. Eu até à data consegui, felizmente tinha terra limpa e tinha projetos florestais. A partir de agora não tenho já terra limpa disponível, não consigo fazer. O ideal seria o quê? Seria haver aqueles que também já não existem. O ideal era aquelas pessoas que compravam pastagens e a gente dizer assim, olha, agora estão aqui 100 hectares, meta lá 200 ovelhas um mês, pronto, agora tire-as. Só que esse tipo de gente já desapareceu, já não existe. porque as ovelhas neste momento 90% ou mais estão nos proprietários. Nós já não estão nesses rebanhos de compras de pastagem, até por variedíssimas razões. Qual é que era a coisa ideal? A ovelha estava presa num parque
e soltava-se para os projetos florestais de manhã, durante o dia e à noite recolhia. Mas isso no papel é muito bonito, depois chega aqui, o homem diz que hoje que não pôde prendê-las, e amanhã porque é sábado e no outro dia porque é domingo, e pronto, e a gente tem que ser práticos e a prática é isto, quer dizer. Eu penso que o grande problema dos montados tem a ver com as mobilizações, com as grades e não sei como. Toda a gente sabe que a raiz do sobreiro, aquela superficial, é uma se calhar daquelas que dá mais equilíbrio e mais força da própria árvore poder se alimentar e beber, portanto, muito longe. Não será um custo demasiado elevado estar a apostar, por exemplo, numa grade em detrimento dos prejuízos que a ovelha lhe possa dar, de um pouco de compactação do solo, o risco de estar a passar com uma grade e estar outra vez a fazer os mesmos erros. Os projetos aqui, este e os outros todos ali ao pé de Selmos, tudo o que era junto à Estrada Nova, nós gradamos todos os anos. Todos os anos. Este aqui é que não. Agora este é gradado todos os anos e o junto a Selmos tudo ao pé da Estrada Nova. Este para trás já é que já fazemos o aceiro, e o que eu quando falo é uma grade destas aqui, destas pequeninas, ligeiras, está a ver, e tem que ser agora, antes da erva ainda está grande, dá-lhe uma passagenzinha ao de leve e pronto. Mas eu reforçava a mesma coisa, que é um problema da complexidade das coisas, e é um problema também da atenção que é dada aos solos e, portanto, à capacidade de produção da erva, não é? Porque nós falamos aqui, e isso está sempre implícito, que o grande problema da gradagem é a agressão às raízes das árvores. Mas não é esse o grande problema da gradagem. O grande problema da gradagem é a erosão que provoca e a mineralização da matéria orgânica. Portanto, esse é que é o grande problema das gradagens. E, portanto, a prazo, esses sistemas degradam ainda mais os solos que já estão muito degradados. E, portanto, se vai ser sustentado depois de ter floresta em solos que já estão todos degradados, que é o geral, não é? Mas ainda estamos a degradar mais, é uma coisa que só o tempo, já não vai ser no meu tempo, mas vai ser no outro tempo que se vai ver isso. Mas essa é que é a questão. A questão é, nós não usamos o gado para limpar o mato. Nós usamos o gado para comer a erva que nós produzimos em solos que estamos permanentemente a tentar melhorar. Portanto, são coisas diferentes, e por isso é que a densidade, o encabeçamento não tem a ver com uma coisa ideal, tem a ver com a capacidade de produção que um determinado solo melhorado, eventualmente, tem nessa altura. Não é? Eu posso ter 3 ovelhas por hectare e estarem a sobrar pastagem, posso ter uma e não chega à pastagem, então ela anda à procura de tudo, não é? Vou contar só aqui uma história, pode ser interessante para toda a gente, e por isso é que a Isabel estava aqui a falar nisso há bocadinho. Nós temos lá alguns problemas também no Pinheiro Manso, porque as doenças não são só nisto, as doenças são em todas as árvores. Não é? A gente vê nas palmeiras e não sei o que, está tudo. E pedimos o professor Mário de Carvalho viu aquilo, e depois pedimos ao professor Fernando Reis da Universidade para ir lá ver aquilo. Fizemos também umas análises, nos apareceu também fitófora já no Pinheiro Manso, portanto detectámos fitófora nos ramos que cortámos, e agora está para a análise que tipo de fitófora é que é, porque há montes de fitóforas e portanto isto tem que ir para lá para fora para fazer um exame de ADN à fitófora. Mas foi lá o professor Fernando Reis e o que ele disse foi o seguinte: isto aqui o problema é, na minha opinião, portanto, a opinião dele é o seguinte: o combate a estas coisas todas tem que se fazer com aquilo que você estava a dizer, quer dizer, há árvores que resistem melhores que outras, portanto não são todas iguais, portanto há umas que resistem, portanto as que não resistem têm que ser eliminadas, melhorar digamos, a fertilidade dos solos para elas estarem mais resistentes à coisa, e nesse aspecto a densidade exagerada não ajuda nada a planta a estar forte, mas depois as questões de biodiversidade, na opinião dele, são fundamentais para esse combate. Quer dizer,
eu tenho que ter mais biodiversidade sob pena de não ser... A luta química é quase impossível, não é? Nestas situações, e portanto tem que ser o meio a resolver estes problemas. E isso depois junta-se com algumas informações que nós temos de agricultores americanos ali na zona norte dos Estados Unidos, que com biodiversidade e com rotações de culturas já estão a conseguir fazer cereais sem usar nem inseticidas nem antifúngicos, porque os próprios fungos combatem-se eles próprios uns aos outros e as plantas adaptam-se. E por isso é o que eu quero dizer. Quer dizer que, voltando àquilo que disse há bocadinho, estes são modelos muito complexos que é preciso olhar para estas coisas. Também havia houve aqui que nós pensávamos que era aquele Platypus, ou como é que se chama? Pláticos? O Platypus. Pensávamos que era isso, e veio cá esse senhor, o João, não sei quantos, que tem aquelas armadilhas. Sim. Armadilhas são para o Plático, João Pacheco Marques. Pronto, exatamente. Pacheco Marques, Pronto, veio cá e descansou-me e disse-me, pá, isto não tem nada, eu não vejo nada, porque aquilo eles fazem um furinho e depois sai aquela serradura. Diz que é normal também aparecer nestes sobreiros novos, mas como o povoamento está disperso, não tenho aqui, isto é o único projeto florestal de sobreiros, aqui não havia contágio disso. E depois esteve aqui e disse mesmo que aquilo era carvão, pronto, e que tinha a coisa que havia a fazer era, além do arejamento, cortar esses logo que aparecessem, porque isto são bichos. Aquilo que às vezes notamos é aconselhar as pessoas a estarem presentes e cortarem, seccionarem, para ver qual é o problema. Porque muitas vezes havia pessoas que nos diziam se era problemas das raízes, às vezes podia ser fitóftora. E naquele caso não era, porque cortando via-se exatamente que o mal, é o que está aqui assim nestes casos, vem de cima, deve vir de cima. Há aquelas ali, olha. Pois, ali. exatamente. O carvão ali e, por exemplo, se o cepo estiver intacto, vê-se que vem de cima. Portanto, olhar muito bem, analisar as circunstâncias. Qual é que é aqui o critério de seleção? Olha, o critério de seleção, este sobreiro é bom, é para ficar. Aquele não presta, vai para o chão. Sentença de morte. Mas porque é que o Ricardo, diga lá qual é que é as instruções que lhe deram? Porque a formação do sobreiro já está lá mais em cima, está a ver? Este sobreiro já fica com 3 metros de teio. Já dá a cortiça todo prancha até ali à caixa-perna. Daquele não conseguimos fazer nada. Depois daquele ali atrás. Podemos tirar uma pernada, depois fica um golpe muito lá em baixo. E aquele golpe não está sarado daqui por 2 anos. Então tirámos a primeira cortiça virgem. Pronto, e depois também lhe explicaram que era por causa da cortiça. A cortiça é melhor. Tem expectação, não é? A cortiça vê-se logo, a cortiça é mais branca. Há outros sobreiros que têm a cortiça mais escura, mais essa cortiça, mais cortiça em princípio nunca vai ser de boa qualidade. E esta a gente vê que vai ser uma cortiça quando tiver a dar cortiça a media, que é boa. O Ricardo, ele também corta os que estão secos, todos os secos saem logo, e os que estão muito tortos, que já não têm a tal formação, como o Ricardo está a dizer, esse aí atrás, a gente pode, como existem muitos para escolher, esse nem estamos a perder tempo com ele. Uma seleção boa, que há aqui muitos. Há muitos. Há muito onde escolher. Nós aqui, também acho que o segredo daqui das podas e das formações é com pouca gente, para o critério ser sempre igual, porque começamos a meter muita gente. As pessoas. Um faz de uma maneira, outro faz de outra. Outro faz de outra, outro faz de outra, outro já viu aquele e derrubou. Pronto, e isto quando eles têm a mão feita, isto é sempre a andar. Fica sempre tudo igual. Só por curiosidade, quanto é que progridem por dia? A gente pode fazer 1 hectare e tal por dia. A cortar e a podar. Cortar, podar, fazer tudo. Pois é, que isto depois também. Outra das coisas a que lenha eu. corta a 35, 40. Outra das coisas que eu também não vejo aí é que quando fazem estas podas de formação eu faço logo tudo, quer dizer, nós fazemos logo tudo. E há uns que vinham podando, depois outros logo juntam a rama, logo tiram a lenha. Pronto, e a gente aqui vai logo fazendo tudo, fica a lenha tudo. Agora viesse o chão podarem. Até já estava. Já tínhamos feito isto tudo depois, era só podarem. Depois tínhamos que ir atrás de derrubar os outros. E depois andávamos todos enliados no meio da lenha. Da lenha. Isso tem que ser do ano logo tudo seguido. É mais fácil.
Exatamente. E estas azinheiras ficam ou é para tirar? Essas azinheiras é todas para tirar. natural aí dazinho. Estava a, Isso é tudo estava a para perguntar a questão da biodiversidade, se estava a Não, pensar. estas é todas para tirar e tenho neste contexto aqui dos sobreiros não tenho vantagens nenhumas em deixar aqui nenhuma azinheira, antes pelo contrário. A não ser esta questão da biodiversidade, não é? Manter um bocadinho o. Mas, por exemplo, das azinheiras adultas, têm que desvantagens é que vêm a manter as azinheiras? Estão-me a ocupar o sítio, se calhar de 5 ou 6 sobreiros, assim que me dá o rendimento dos sobreiros, percebe? Não há mais vantagem. Mas num projeto deste tamanho também não será significativo? Então aqui acho que são 20 ou 30 ou o que é que é. Já... Não é por aí também? Sim, mas estou eu... É uma questão estética, confesso. É aquela questão que a pessoa também pensa, que é um povoamento extremo. Estamos a falar de pragas e as pragas serem facilitadas se tivermos só uma espécie. Portanto, a propagação, se houver outras espécies, pode haver mecanismos auxiliares de controle de pragas. Podemos não conhecer diretamente e ajudar a manter mais o equilíbrio, a chamada resiliência do sistema. Oh, Luís, eu queria adotar uma azinheira, não posso? Deixei uma azinheira com o nome Tertúlia de Montado. Não pode ser? Poder. Outra coisa é achar que é melhor. É que há 20 anos não se sabia tanto sobre a raiz do sobreiro como se sabe agora. E de facto foi autorizado, se calhar na altura, não se plantar pelo menos debaixo da copa, que foi isso que aconteceu com muitos projetos. Mas atualmente sabe-se, e se calhar nas próximas arborizações vai-se ter que deixar o dobro da copa, exatamente não só por causa das raízes, mas também para obviar estas situações. O proprietário ter os sobreiros muito em cima daquelas azinheiras ou outros sobreiros antigos que haja. A nível das raízes, não falou das raízes, a conjugação de raízes de árvores diferentes, de espécies diferentes a nível das micro-organismos também dá uma maior diversidade, mas dá uma maior resistência. Ou seja, estas azinheiras que estão aqui podem ter algum papel, não só no controle de pragas, mas na própria resistência dos povoamentos. A oxidação de matéria orgânica, não é? O fenómeno da oxidação, efetivamente é capaz de haver algum crescimento vegetativo nas árvores, mas no médio e longo prazo vai decrescer claramente a matéria orgânica, não é? Nestas discussões intermináveis que nós temos em relação a isso, os solos. Quando começou a campanha do trigo, havia a análise dessa altura em que solos aqui do Alentejo tinham 4% de matéria orgânica e 5% de matéria orgânica. Nessa primeira fase, isto deu trigo um disparate qualquer. Mas hoje a maior parte destas análises tem 1% de matéria orgânica. Portanto, o problema hoje não é o mesmo do que era quase há 100 anos. Aliás, isto era tudo uma zona, toda esta zona mesmo onde estão os sobreiros, isso, nós temos registros disso, isso foi o meu bisavô que mandou arrancar tudo. Com a campanha dos cereais em 1930, e se arrasaram com tudo. Nessa altura de adubações, e não fazia grande diferença, porque a mineração de matéria orgânica era tão forte que não havia acréscimo de fertilidade com os adubos, quer dizer, a fertilidade estava lá, nós é que a destruímos durante estes anos todos, não é? Eu queria só, assim, para finalizar a tertúlia, se calhar primeiro agradecer ao Luís pela hospitalidade e pelo facto de nos permitir fazer esta visita.